Coming up on 15 seconds, 14, 13, 12, We are. 11, Roger. 10, 9, 8, 7, 6. Zero. Liftoff. Clock is running. Okay, P11 good. Clock is on program. Roger. Touch is all engines. Roger. Existe uma velha briga entre superstição e ciência, e talvez esta desastrosa missão seja um dos exemplos mais notáveis dessa briga. Após o Apollo 12, já se sabia que a missão seguinte seria realizada aproximadamente 5 meses depois, e seguindo a ordem natural, a bola da vez seria a Apollo 13. Alguns supersticiosos temiam que algo de muito ruim pudesse ocorrer durante esta missão, devido à sua numeração oficial. Preocupados, escreveram cartas à NASA e aos jornais americanos pedindo que sua identificação fosse alterada para afastar o azar representado pelo número 13. A NASA, sendo uma agência científica, não deu ouvidos a estas superstições e prosseguiu normalmente com seu planejamento, mantendo sua identificação oficial. E para desespero dos supersticiosos, ela seria lançada no dia 11 de abril de 1970, exatamente às 13 horas e 13 minutos, horário de Houston, Texas. Mas será que o número 13 foi determinante no fracasso da missão Apollo 13? Respeitamos a opinião de quem responderia sim a esta pergunta, assim como respeitamos a quem rechaçaria esta ideia. Então, nos limitaremos a expor os dados históricos, científicos e tecnológicos, além dos mistérios documentados ao longo da missão. O relevo da superfície lunar é muito variado. No lado visível e na maior parte do lado oculto, existem grandes áreas montanhosas, cheias de crateras de tamanhos variados. Entre estas, existem os chamados mares, que são formados por lava solidificada e são bem mais recentes do que as demais regiões lunares. As missões Apollo 11 e 12 realizaram pousos nestas áreas, coletando amostras de regolito, de rochas de origem magmática e outras depositadas pelo impacto de meteoros. Agora, por meio da Apollo 13, seria a vez de estudar a composição do solo em regiões mais montanhosas. Após exaustivas análises e ponderações, o Comitê de Escolha para Locais de Pouso da NASA escolheu um lugar chamado Fra Mauro, que era uma área pequena e relativamente plana, em uma região composta de montanhas e colinas, assemelhando-se a uma ilha no centro do Oceanus Procellarum. O local específico do pouso era uma cratera jovem de 300 metros de largura, que era de especial interesse geológico. Ali, os astronautas deveriam analisar e recolher amostras de solo e rochas, trazendo-as para a Terra, além de instalar equipamentos científicos no local, que continuariam sendo usados após o término da missão. Para compor a equipe de voo, foram escolhidos os astronautas James Lovell Jr. como comandante da missão, Fred Haise como piloto do módulo lunar e Kenneth Mattingly como piloto do módulo de comando. A equipe de voo recebeu treinamento para a execução de suas atribuições dentro da missão. Para a tripulação de backup, foram escolhidos os astronautas John Young como comandante da missão, Charles Duke Jr. como piloto do módulo lunar e John Swigert Jr. como piloto do módulo de comando. Ambas as equipes de voo receberam treinamento para a execução de suas atribuições dentro da missão. Graças a esta política de treinamento e escolha de tripulações, a NASA não teve problemas quando o astronauta Kenneth Mattingly aparentemente contraiu rubéola, apenas 7 dias antes do lançamento. Em virtude disso, John Swigert Jr. o substituiu como piloto do módulo de comando da Apollo 13. O comandante da missão, James Lovell Jr., partiria em sua 4ª missão espacial. Ele já havia ido ao espaço em dezembro de 1965 com a Gemini 7, em novembro de 1966 com a Gemini 12
e em dezembro de 1968, com o Apollo 8, na primeira missão de circunnavegação lunar. Esta seria sua última missão no espaço, e a experiência que ele adquiriu em suas missões anteriores mostrou-se decisiva para o retorno seguro de todos os tripulantes da Apollo 13. O piloto do módulo lunar, Fred Haise, nasceu em Biloxi, Mississippi, em 14 de novembro de 1933. Durante a juventude, participou do movimento escoteiro. Em 1952, entrou para o programa de treinamento de cadetes aviadores da Marinha dos Estados Unidos. Ele tornou-se piloto de caças, acumulando 9.300 horas de voo. Ao sair do serviço militar, em 1956, ele formou-se em engenharia aeronáutica pela Universidade de Oklahoma. Ele trabalhou para a NASA logo após a sua criação como piloto experimental e foi selecionado como astronauta em 1966, indo ao espaço pela primeira vez a bordo da Apollo 13. O piloto do módulo de comando, John Swigert Jr., nasceu em Denver, Colorado, em 30 de agosto de 1931. Na infância, pertenceu ao movimento escoteiro e, aos 14 anos de idade, tornou-se fascinado pelo mundo da aviação. Ele começou a trabalhar para custear suas aulas de voo no aeroclube local e obteve sua licença de voo 2 anos depois. Em 1953, formou-se em engenharia mecânica pela Universidade do Colorado e mais tarde concluiu um mestrado em engenharia aeroespacial no Rensselaer Polytechnic Institute. A seguir, entrou para a Força Aérea Americana, tornando-se piloto de caças e, posteriormente, piloto de testes da North American Aviation. Ele entrou para o corpo de astronautas da NASA em 1966 e foi ao espaço pela primeira vez com o Apollo 13. Seguindo a tradição do programa Apollo, os módulos foram batizados pelos astronautas. O módulo de comando foi batizado como Odyssey, em homenagem ao personagem da mitologia greco-romana, Odisseu. Já o módulo lunar foi batizado de Aquarius. Esta foi uma missão muito atípica. Houve muitos problemas e falhas ao longo da missão. O primeiro deles ocorreu minutos após o seu lançamento, com uma pane que fez com que o motor central do segundo estágio do Saturno V se desligasse, 2 minutos antes do esperado. Para compensar, os outros motores deste estágio permaneceram ativos por mais tempo, até que todo o conjunto alcançasse a altitude mínima necessária já em órbita da Terra. A Apollo 13 permaneceu nesta órbita estacionária até iniciar os procedimentos para a entrada na trajetória de injeção translunar 2 horas depois. Nesta etapa, foi realizada a primeira transmissão de televisão a partir da nave, que durou aproximadamente 5 minutos e meio. Em seguida, a tripulação realizou com êxito a separação do adaptador do Saturno V e o posterior acoplamento com o módulo lunar Aquarius, sendo todo esse procedimento transmitido ao vivo para a Terra. Ao ser abandonado, o terceiro estágio do Saturno V foi colocado em rota de colisão com a Lua, para realizar testes com sismógrafos instalados pelos astronautas da Apollo 12 meses antes. Este impacto ocorreu 77 horas e 56 minutos após o lançamento e produziu sinais sísmicos por 3 horas e 20 minutos, que foram tão fortes que o ganho do sismômetro da Apollo 12 teve que ser reduzido para manter a gravação dentro da escala. Ao longo da trajetória translunar, houve novas transmissões. Os astronautas mostravam-se bem animados e confiantes ao apresentar o interior da Apollo 13, além das rotinas de bordo e imagens do nosso planeta. Durante esta transmissão, o astronauta Jim Lovell mostrou ao público o principal meio de diversão a bordo, a trilha sonora do filme 2001 Uma Odisseia no Espaço, gravada em fita cassete. No decorrer das primeiras 46 horas da missão, os indicadores de bordo do módulo de comando e os dados da telemetria indicavam que tudo estava normal. Não havia qualquer indício de que algum problema grave pudesse ocorrer, e foi uma surpresa para todos os envolvidos quando o maior deles ocorreu. Com 46 horas e 40 minutos de voo, os tripulantes ligaram os ventiladores do tanque de oxigênio 2 em uma checagem de rotina. Em questão de segundos, o indicador da quantidade de oxigênio mudou de normal para 82%, indicando que havia algo errado. A análise da fiação elétrica do medidor de nível
revelou que essa leitura errônea poderia ter sido causada por um curto-circuito no medidor ou entre as placas de calibração. Aproximadamente 1 hora depois, os astronautas ligaram novamente os ventiladores do tanque de oxigênio 2 e aparentemente estava tudo dentro da normalidade. Depois de um período de descanso, os astronautas iniciaram os preparativos para ativar o módulo lunar Aquarius, para realizar as checagens programadas. Lovell e Hayes iniciaram uma rápida transmissão televisiva, mostrando estas checagens, e em seguida retornaram ao módulo de comando. Com quase 56 horas de missão, um alarme soou a bordo do Apollo 13, indicando que havia baixa pressão no tanque de hidrogênio líquido número 1. Após rápida conversa com o centro de controle, os astronautas ativaram o sistema criogênico do tanque. Aproximadamente 90 segundos depois, o sistema de telemetria da nave entrou em pane e um alarme soou na cabine, informando que havia tensão e embarramento do módulo de comando. Foi então que a tripulação ouviu um barulho estranho, como um estampido. No horário da Flórida, era aproximadamente 21 horas da sexta-feira, 13 de abril de 1970. Imediatamente, o comandante da missão, James Lovell Jr., informou ao centro de controle em Houston. Okay, Houston, we had a problem here. This is Houston. Say again, please. Houston, we had a problem. Nos minutos seguintes, tanto os astronautas quanto os controladores em terra fizeram avaliações dos danos aos sistemas da Apollo 13. Percebeu-se que os sistemas de energia e suporte vital haviam sido danificados, colocando a vida dos astronautas em risco. Imediatamente a NASA suspendeu as operações de pouso em Framauro e convocou todas as equipes para coordenar o retorno seguro dos astronautas à Terra. 1 hora após o incidente, os engenheiros de voo do Centro Espacial Johnson, em Houston, já estavam ocupados calculando e recalculando a trajetória da nave, bem como refazendo o planejamento da missão, para que fossem estabelecidos os novos procedimentos a serem adotados para o retorno dos astronautas. A explosão no módulo de serviço reduziu os estoques de oxigênio, água e energia, de modo que eles não seriam suficientes para garantir o retorno seguro dos tripulantes. As diferentes equipes de trabalho começaram imediatamente a buscar soluções para cada um dos problemas enfrentados no espaço. Assim, com criatividade, engenhosidade, persistência e uma boa dose de esperança, cada equipe contribuiu para a solução de cada dificuldade. Com a escassez de recursos básicos, alguns equipamentos essenciais do módulo de comando deixaram de funcionar. Foi necessário ativar o módulo lunar Aquarius para utilizar o seu sistema de controle ambiental, para filtrar o dióxido de carbono gerado pela respiração dos astronautas. Mas mesmo usando os filtros disponíveis a bordo do módulo lunar, estes eram insuficientes para filtrar o ar no interior do Apollo 13. Por sorte, a bordo havia utensílios que poderiam ser adaptados e utilizados para auxiliar as tarefas destes filtros. Adicionalmente, as atividades físicas foram reduzidas para minimizar a produção de carbono pela respiração dos tripulantes. Depois de muitas horas de cálculos, discussões acaloradas e testes com os utensílios disponíveis para adaptação como filtros de ar, os técnicos encontraram algumas alternativas. O desafio principal era descobrir uma forma de conectar os filtros de limpeza do gás carbônico do módulo lunar, que tinha um bocal quadrado, com os filtros do módulo de comando, que tinha um bocal redondo. Os técnicos e engenheiros descobriram como combinar os materiais disponíveis a bordo: tubos, papelão, sacos plásticos, filtros e muita fita isolante, criando um dispositivo de filtragem que funcionou bem. Havia ainda outro problema igualmente preocupante. A trajetória de voo da nave não os permitiria voltar à Terra sem uma boa ignição dos motores, de modo a vencer a força gravitacional lunar. O motor do módulo de comando que seria utilizado para isso estava inoperante. Na ausência deste, o motor do módulo lunar Aquarius poderia ser usado para cumprir a tarefa. Além disso, ele tinha água, comida e energia que poderia ser usada nos 4 dias seguintes de forma racionada. Enquanto esses fatos ocorriam no espaço, aqui na Terra, a população americana e mundial voltava suas atenções ao drama dos astronautas. E para muitos este problema estava atrelado ao número 13, associado à missão. Mas para os técnicos da NASA,
Os astronautas tiveram muita sorte, pois o acidente ocorreu durante a viagem de ida à Lua, permitindo que o módulo lunar fosse utilizado como suporte aos astronautas, possibilitando a sua volta para casa. Se o acidente ocorresse na volta, não haveria meios de frear a cápsula e os astronautas morreriam na reentrada, ou seriam arremessados para fora da órbita terrestre sem chances de resgate. Outra preocupação dos técnicos e dos astronautas era em relação ao funcionamento dos instrumentos de bordo. Em circunstâncias normais, a alimentação elétrica do módulo de comando usaria as células de energia do módulo de serviço para manter os sistemas da nave operacionais. Apenas após o descarte do módulo de serviço é que as baterias do módulo de comando seriam utilizadas. Durante a manobra de reentrada na atmosfera, com o acidente, as células de energia do módulo de serviço foram danificadas, e ao menos que fosse descoberto um meio de usar as baterias do Aquarius para manter a carga do Odyssey, a tripulação não teria meios de controlar a reentrada na Terra, e isso seria fatal aos astronautas. Para aumentar a vida útil dessas baterias, os astronautas desligaram o máximo de instrumentos possíveis, cortando inclusive o consumo de água. Assim, nos dias seguintes, eles consumiram apenas o equivalente a meio copo de água por dia. Todos os sistemas não essenciais foram desligados e a temperatura interna da cápsula precisou ser reduzida para 5 graus Celsius. Ao aproximar-se da Lua, a tensão aumentava, tanto a bordo do Apollo 13 quanto no centro de controle em Houston. Toda a esperança era depositada no módulo lunar Aquarius, cujo motor seria usado para sair da órbita lunar. Após exaustivos cálculos, o centro de controle programou 2 acionamentos do motor do Aquarius. A primeira ocorreu 5 horas após o acidente inicial, colocando a cápsula numa rota em que usaria a força gravitacional da Lua para retornar à Terra. Assim, aproximadamente 20 horas depois, a Apollo 13 aproximou-se da Lua, contornou seu lado oculto e foi arremessada em direção ao nosso planeta. A segunda ignição foi programada para aumentar a velocidade da cápsula espacial, trazendo-os mais rapidamente para a Terra, visto que os suprimentos estavam limitados. Após entrar novamente na órbita terrestre, o módulo lunar Aquarius foi abandonado no espaço em preparação para a reentrada. Quando o módulo de serviço foi abandonado, os astronautas aproveitaram a oportunidade para observar e fotografar o aparelho e possíveis estragos. Toda a área que continha 2 tanques de oxigênio, 2 de hidrogênio, geradores de eletricidade e células de combustível estava destruída. Como o sinal de rádio do Apollo 13 estava muito fraco, rádios do mundo inteiro, em especial aquelas posicionadas no hemisfério norte, suspenderam sua programação para deixar seus canais de comunicação disponíveis para o uso da NASA. Navios da Marinha Americana e navios mercantes se posicionaram em prováveis locais de descida da cápsula. A reentrada ocorreu com perfeição na tarde de 17 de abril de 1970 e o módulo de comando Odyssey caiu no Oceano Pacífico. Pouco depois, os astronautas foram resgatados com vida pelo porta-aviões Iwo Jima. Todos estavam molhados, com muito frio, famintos, desidratados e muito cansados. O comandante Jim Lovell havia perdido vários quilos. Fred Heise desenvolveu infecção na próstata, febre alta e ficou doente por aproximadamente 2 semanas. Os astronautas foram levados para Honolulu, no Havaí, onde seriam recebidos pelo presidente americano Richard Nixon, que vinha de Washington especialmente para vê-los. Junto a ele vinham também as esposas de Jim Lovell e Fred Heise, que na época estava grávida de 7 meses. Nixon entregou a Medalha da Liberdade para cada um deles, declarando: "Vocês não chegaram à Lua, mas alcançaram uma vitória do espírito humano." Pessoas do mundo inteiro acompanharam o drama dos astronautas, sofrendo com os familiares, rezando e torcendo pelo seu retorno. O final feliz da missão foi comemorado pelos 4 cantos do planeta. Em Nova York, Londres e Buenos Aires choveu papel picado. Em vários lugares foram realizados cultos religiosos, em agradecimento ao retorno seguro dos astronautas.
flashes por minuto. Imediatamente ao final da missão, a NASA criou uma comissão para determinar as causas do acidente. Após 2 meses de investigações, ela chegou à conclusão que o problema foi causado por uma mudança de tensão nos suprimentos de energia da Apollo 13. Houve uma elevação de temperatura dentro do tanque de oxigênio do módulo de serviço, que a ventoinha de resfriamento não conseguiu controlar. Este sistema havia sido construído para suportar até 60 graus Celsius, mas por ocasião do acidente a temperatura chegou a 500 graus Celsius, destruindo o isolamento de Teflon que protegia a instalação elétrica do motor. Como na viagem de ida, o tanque encontrava-se cheio de oxigênio, energizado eletricamente, e a 500 graus, uma explosão seria inevitável. O tanque incendiou-se, fazendo com que o oxigênio passasse do estado líquido para o estado gasoso, aumentando sua pressão interna. Com a explosão, outro tanque de oxigênio foi rompido, explodindo a lateral do módulo de serviço. Como resultado disso, o programa Apollo passou por uma nova revisão, de modo que tal problema não voltasse a ocorrer. O quase desastre da Apollo 13 foi um duro golpe para a NASA, que por ocasião da missão Apollo 11 começou a receber pressões por parte do governo para reduzir seus gastos com o programa. Em janeiro de 1970, antes da missão Apollo 13, o governo americano definiu os recursos destinados ao programa espacial, e eles já se mostravam abaixo do necessário para a NASA mantê-lo. Por isso, ela cancelou as últimas missões programadas, as Apollo 18, 19 e 20, e manteve o planejamento apenas dentro do orçamento disponível. Apesar dos contratempos, ela conseguiu executar as missões restantes com absoluta eficiência e eficácia, consolidando o programa e fornecendo mais informações científicas sobre nosso satélite natural, e fornecendo novos registros de OVNIs, para a alegria dos ufólogos.